Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria estar aqui. Cibele, um abraço, minha amiga querida. Pamela, Monize. Estamos juntas pela graça e poder de Deus. Raimunda Alves, Ellen, nosso abraço querido. Natália Rodrigues. É uma verdade grandiosa que nós temos em nome de Jesus. Queridos, vocês que estão online, amo muito vocês. Somos o povo do Senhor, estamos juntos para recapitular a palavra de Deus. Pensem que gloriosa mensagem que Deus deixou para nós ao estudarmos o ano bíblico. Que prêmio, que privilégio. Deixa eu comentar uma coisa que me veio ao coração essa semana, e eu fiquei muito impressionada de ouvir isso. Veja só como somos privilegiados. O Senhor Deus nos traz a palavra que mostra o passado, o presente do povo, o futuro. A palavra de Deus, ela abrange todas as facetas do tempo, não é? Mas tem um outro detalhe interessante que só o profeta da Bíblia consegue fazer. Te assuste. A gente pode ler um livro e a gente não sabe com certeza sobre os sentimentos de alguém, mas quando lemos a Bíblia, percebemos que o profeta não só sabia da história, mas o profeta sabia o que a pessoa estava pensando. O profeta via e sentia o que a pessoa estava sentindo. Olha que privilégio ser um profeta. Não é isso mesmo? Estas pessoas que escreveram e que deixaram para nós essas coisas tão preciosas, e os livros inspirados da Bíblia e do Espírito de Profecia, que me deixam extremamente feliz ao ler. Irmãos, eu amo ler o início do ano bíblico mais do que em qualquer outra parte. Parece que o início e o final da Bíblia, eles trazem um ânimo tremendo para que a gente possa continuar. Vamos lá? Pega a sua Bíblia agora. Não deixa de pegar a Bíblia, não só assista. Pegue a palavra de Deus. Gênesis capítulo 11, vamos lá? Vamos dar uma passeada no ano bíblico para lembrar dos detalhes que Deus mostrou para nós. Estou muito feliz que o pastor Pablo vai estar conosco a semana toda. Nós teremos todos os dias hinos gloriosos para cantar aqui. Vamos gravar uma série de pedacinhos para poder passar para vocês. Nós precisamos estar juntos para sermos preparados para ajudar as outras pessoas. O preparo que Deus dá para nós é para ajudar as outras pessoas. Torre de Babel. Deixa eu comentar uma coisa com você. Assim que o dilúvio terminou nesse planeta, uma coisa terrível aconteceu. Um dos filhos de Noé teve um problema terrível na maneira de ver a vida. O nosso jeito de enxergar as coisas modifica o nosso futuro. E o futuro dele, de Cão, foi transformado pela revolta que ele sentiu e que não precisaria ter sentido ao ver o planeta como estava. Dupla maldição repousava sobre a terra nessa ocasião. E Cão foi o pai de uma nação não só revoltosa, como petulante diante de Deus. Da família de Cão é que nós encontramos aqueles que começaram a fazer a Torre de Babel. O povo foi dividido, e o incrível é que aqui é usado um termo que me impressionou demais, pela qual a maneira, por que o povo foi dividido. Pega aí no teu material, no livrão de vocês vivem me perguntando, mas eu não tenho livrão, mas você tem o Patriarcas e Profetas. Pega aí o Patriarcas e Profetas para eu poder mostrar para você no capítulo 10, o que nós encontramos aqui, a razão pela qual o povo se dividiu. Olha isso aqui. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando o seu número, a apostasia logo determinou, olha lá, a divisão. O que foi que os dividiu? Apostasia. Você precisa pensar nisso. A apostasia sempre traz resultados funestos. Eu sei que você conhece a história da Torre de Babel, mas eu quero destacar alguns detalhes. Um povo que peca se emburrece. Aqui estava um povo pecando tremendamente e sendo emburrecidos. De uma linhagem de gente tão inteligente, chegaram a construir uma torre que pensaram que chegaria ao céu. Pense nessa situação. Nos parece um pouco patético, mas foi isso que o pessoal fez, para que pudessem
correr das águas se viesse um novo dilúvio, mesmo o arco-íris tendo sido posto no céu, para mostrar que o Senhor Deus nunca faria isso, para nos lembrar que o Senhor Deus havia prometido. E eu fico impressionada com isso. O Senhor Deus teve que dividi-los, e cada um falando numa língua diferente. E aqui nos foi dito no capítulo 10 que existem construtores de torres hoje em dia, que passam a vida tentando, por seus próprios méritos, por sua própria força, cuidar de si mesmos, quando Deus eterno tem outra maneira de trabalhar a história do homem. Agora, o capítulo 11, a vocação de Abraão, que está no capítulo 12 da Bíblia. Gente, que espetáculo chamado de Abraão. Olha que coisa linda como começa isso aqui. Após descrever os descendentes de Sem, o 10º depois de Sem era Abraão. Agora veja que coisa interessante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Olha só, agora continua. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A continuidade do plano da redenção precisava que o Senhor Deus tirasse uma pessoa do meio das outras da linhagem santa e então a preparasse, cuidasse dessa pessoa para que ele pudesse se revelar e nesta família nascer o Salvador do mundo, o Senhor Jesus tão esperado. Abraão foi escolhido para isso. Mas para isso ele precisava sair do meio da sua parentela, para que fosse preparado para dar continuidade ao trabalho grandioso de Deus. Que capítulo fabuloso! Diz que a idolatria era quase universal. É a única parte na Bíblia em que eu encontro uma afirmação tão dura, né? E o povo vivia numa situação muito difícil. Abraão devia desligar-se do envolvimento com sua vida anterior para que a influência de parentes e de pessoas não pudesse atrapalhar aquilo que Deus esperava fazer através de seu servo. Então, nós encontramos aqui detalhes muito interessantes de como Sara ajudava Abraão. E que a casa deles tinha culto de manhã e de tarde e era como uma escola. Nisso daqui eu preciso parar um pouquinho. Você leu essa parte que diz que a casa de Abraão era uma escola? Era uma escola de profetas. Foi daqui uma das partes do estudo sagrado que eu tirei a ideia de que nossa casa deveria ser uma escola. Abraão foi chamado para sair do meio dos seus, para dar continuidade do plano da redenção e de sua casa fazia uma grande escola. Isso me encheu o coração. E também foi dito que ele passava por grandes provas. E ao sair dali, ele tinha 1000 pessoas junto com ele. Mas, infelizmente, Abraão cometeu um pecado, não é? Sua esposa, muito bonita. Assim que ele chegou no Egito, o rei do Egito, as pessoas de pele morena, se enamoraram por Sara. Só que o Senhor Deus tem um cuidado muito grande com a família. Casamento para Deus é coisa muito séria. E tocou na família, lá no reino, daquele rei que queria Sara. Pode imaginar uma situação como essa? Olha o que diz aqui, olha o que fala, olha. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Sara era formosa à vista, e ele não duvidou de que os egípcios de pele morena cobiçassem a bela estrangeira, e que, a fim de consegui-la, não se prenderiam ao fato de até querer matá-lo. Pode imaginar uma coisa dessa, mas ele não soube confiar no Senhor Deus que havia prometido. Agora, eu me impressionei com o que o Senhor Deus fez com a família, né? Com o espaço local, onde aquele rei que tentou tocar em Sara, porque aqui diz que Deus protegeu Sara, não deixou que ela fosse tocada. Você já parou para pensar que às vezes tentamos fazer coisas erradas e o Senhor Deus nos protege disso? Já te aconteceu coisas assim? Já te aconteceu de você tentar fazer algo errado e o Senhor Deus ali cercear o seu caminho quando alguém começa a orar por você? O Senhor Deus protegeu Sara desse tipo de situação na qual o seu esposo tinha ali envolvido. Porque foi a fala de Abraão que fez com que ela entrasse em perigo. Isso me impressionou demais. Capítulo 12, Abraão em Canaã. Eu queria que você visse aqui uma coisa muito interessante.
Você se lembra de quem foi que veio junto com Abraão, do meio da parentela dele? Ló. Vamos comentar sobre algumas coisas interessantes. Ló era um homem que tinha um privilégio tremendo, Ló e sua família. A religião não era tão popular, a verdadeira religião, como hoje, não é? A religião verdadeira, ela estava retida a um pequeno grupo de pessoas, e Abraão era o pai da fé. Imagine morar com quem tinha oportunidade de conhecer a verdadeira religião. Só que o que isso fez com Ló? Nada. Praticamente nada. Pior ainda com a esposa dele. E quando Jesus, mais para frente, precisou fazer um sermão sobre os últimos dias de sua história, ele usa o nome de alguém do Velho Testamento, alguém que estava na família de Abraão, alguém que tinha tido oportunidades para dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Isso está lá em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não pediu que lembrasse de alguém como Sara. Não lembrai-vos pode dizer o nome que você quiser, Esther, de mulheres proeminentes do Velho Testamento. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Mandou lembrar de alguém que estava perdido, e perdido para sempre. Quando eu paro para pensar nisso, meu coração gela. E aqui é dito que Ló era um homem muito rico. Os dois possuíam muita riqueza, mas diz que a riqueza de Ló era devido à amizade e parentesco com Abraão. Quando eu paro para pensar nisso, eu me assusto. Já pensou você ser abençoado porque se envolve com alguém que tem a bênção de Deus? Pois é isso que o Senhor Deus está dizendo aqui nesse capítulo. Ló era abençoado por se envolver com Abraão. E ele se viu começaram a ter briga entre os dois as pessoas, os empregados lá, começaram a brigar uns com os outros. O que aconteceu? Abraão observou aquilo, observou que o rosto de Ló já não era mais o mesmo. E no capítulo seguinte nós vamos ver que era a esposa de Ló que o instigava, dizendo: sai do meio aí desse homem. Você imagina, você não consegue crescer mais por causa dele. Olha o que é a visão de alguém, né? A visão errada de outra pessoa. Que triste esse capítulo. Embora Abraão tivesse muitos dons juntos, olha o que a Bíblia fala: rico na fé, nobre em generosidade, inabalável na obediência, humilde na simplicidade de sua vida peregrina. Abraão também era sábio em diplomacia, corajoso e hábil na guerra. Gente, tremendo. E aí, Ló se separou porque Abraão chegou para ele: escolhe onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu o melhor lugar, instigado por sua esposa. Quero comentar uma coisa com você. Cuidado com quem você vai casar-se. Cuidado com quem você vai casar-se. A esposa de Ló foi uma pessoa que só lhe trouxe problemas. Mais tarde, alguns reis, houve guerras entre os reis ao redor de Abraão, e Ló foi levado cativo. Você se lembra disso? E Abraão precisou sair com outros reis para ir buscá-lo. E ao trazer o sobrinho de volta, quiseram dar até presentes, despojos de guerra, Abraão disse: para não dizer que você enriqueceu Abraão, não quero nada, só quero meu sobrinho, o que a ele pertence. Pode imaginar um negócio, quando eu fico olhando um negócio desse, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda isso. Pois é, o Senhor Deus de novo faz uma aliança com Abraão. Não temas, Abraão. Foram as palavras do príncipe dos príncipes. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Por que Deus falou isso para ele? Que assim que ele tinha ganhado a guerra, Abraão começou a temer pela vida de sua família. E começou a temer tremendamente, porque ele falou: vai que esse povo se revolte e venha atrás de minha família. E então ele fez o quê? Olha o jeito certo de enfrentar problemas. Foi lá para fora, preparou os animais para o holocausto, se prostrou diante de Deus e ficou de manhã até a tarde esperando: o Senhor, me ouve, eu quero saber, eu quero ter a certeza da tua segurança, da tua mão sobre mim, eu quero ter a certeza de que o Senhor está sobre mim. E o Senhor veio e falou com ele: Abraão, não temas, meu filho. Você vai ter grande galardão. Vocês já pararam para pensar, se a gente conseguisse ouvir Deus vindo e falando conosco? Essa é a maior vontade do Senhor, é uma coisa fabulosa, fabulosa. Próximo capítulo, vamos lá dar uma olhadinha, por favor, para que você possa... Sabe quantas pessoas tinha na família de Abraão? 1000 pessoas. Quase eu morro de vergonha. Aqui, quando a gente tem 45 alunos, né? A gente está em 45 dentro da casa, eu fico pensando que eu corro para lá e para cá para dar conta, mas a casa de Abraão tinha 1000 pessoas. Olha que vergonha para nós, para mim e para você que está em casa. A gente morre de medo de não conseguir sustentar os nossos filhos.
Ele tinha 1000 pessoas e estava andando por aí, sem saber exatamente para onde ia, porque Deus tinha mandado ele. Você imagina que quantidade de água que precisa para 1000 pessoas? Comida para 1000 pessoas? Abraão conseguiu fazer funcionar isso, porque Deus era seu escudo. Outro detalhe interessante, você viu que pais não convertidos não deveriam ter filhos? Você viu isso? Um detalhe interessante que a gente tem que aprender aqui, está num detalhe que eu preciso comentar com você, que chega ao meu coração, se incomoda. Foi neste capítulo, no capítulo 12, que o Senhor Deus comentou sobre o rito da circuncisão. Começou, então, a circuncisão, o Senhor Deus separando o seu povo através de um sinal externo daquilo que ele tinha no coração. Você se lembra quem era Agar? Quem era Agar? Capítulo 13. Quem que foi Agar? Ou a segunda esposa ou a concubina? Quem que era ela? Olha que coisa terrível. Como era o costume da época, né? O Senhor Deus não quer que isso aconteça, mas infelizmente Sara fez essa sugestão maldita. E Abraão foi fraco e aceitou esse tipo de situação. E em razão disso, lá nasceu uma criança. Deus já tinha prometido que nasceria dele, mas não seria dessa forma errada. Vou dizer uma coisa para você. Deus não usa de atalhos. O Senhor Deus não faz assim. E lá estava agora uma criancinha no colo de Sara. Mas quando o nenezinho chorava, corria para Agar. Porque tinha que dar mamar para o bebezinho. E então, daqui a pouco, lá estava uma mulher altiva dentro de casa. E ela já era altiva antes de ter o bebê. Você lembra disso, quando ela estava grávida? E aí a sua senhora desprezou ela, porque ela levantou o narizinho. Aí quando ela saiu correndo e vai no lugar, toda bravinha do jeito que ela era, chegou lá, o anjo falou, Agar, serva de Sarai. Como foi que ele cumprimentou ela? Do jeito certo. Como foi que disse para ela? Serva de Sarai. Humilha-te, volta lá, humilha. Qual foi a instrução que Deus tinha dado para Agar? Vai lá e se humilha. Ela fez isso? Provavelmente ela voltou, deu uma acertadinha, mas o resto da vida ela se humilhou na frente da senhora dela? Foi um tremendo de um problema. Quando Sara teve o bebezinho real, bebê de verdade, o espírito ruim de Agar tinha, olha que coisa terrível, passado para o seu filho Ismael, né? Você sabe que coisa feia isso, né? A disposição ruim de os pais passando para os filhos. Ismael tinha aquele azedume da mãe dele. E o Senhor Deus precisou despedi-la, a ela e seu filho. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus do céu falou, despeça ela e a criança. Ouve a tua esposa. Já parou para pensar num negócio desse? Isso não foi brincadeira, não. Se você visse alguém hoje fazendo isso, você ia dizer o quê? O que você diria? Seja honesto. Pensa bem. Ai, que coisa horrível. Mas Deus pediu que fizesse isso. Despeça. O Senhor Deus cuida muito do que vai no coração de uma família. Deus respeita um casamento. E respeita muito. Um dia eu quero fazer, senhores, vocês estão me ouvindo, é importante que você ouça isso aqui. Eu vou fazer umas lives esse ano sobre adultério. Segundo casamento, fornicação, essas misérias que têm acontecido entre nós, como se fosse coisa comum. Uma pessoa toma um marido, a esposa de outra pessoa, e passa o resto da vida vivendo bem, como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Diante de Deus, da sociedade celeste, não é assim que acontece. E nós vamos ter que ver e estudar sobre isso, tá bom? Isso é uma coisa importante de ver. Capítulo 14, destruição de Sodoma. Imagine a cena. Lá estava Abraão sentado e viu 2 viajantes vindo, 3, né? Quando ele chama, ele interpela eles, vem aqui na minha casa, era um grande hospitaleiro, faz sentar-se e então serve comida e cuida deles e lava-lhe os pés e atende. E então ele percebe que tinha recebido anjos. Um deles era o próprio Jesus, né? E os 2 anjos seguiram à frente e Jesus ficou conversando com Abraão. Abraão, olhe para o céu, tente contar as estrelas. Se você conseguir contar, você terá contado toda a tua posteridade. Você não vai conseguir contar, Abraão. Não vai conseguir. Você vai ter uma família desse tamanho, Abraão. E quer que eu te diga uma coisa? Aqui está uma filha de Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A influência disso que Deus falou, que Jesus falou para Abraão aquele dia, que então seriam benditas quantas famílias da terra?
eu fui abençoada por esta bênção que Abraão recebeu. Que glória, né? Mas os 2 habitantes foram visitar Sodoma. Que situação. Vocês se lembram disso? Que triste a última noite de um lugar. O último dia em que o pessoal saiu para trabalhar. E eles nem imaginavam o que lhe aconteceria naquele dia. Eu imagino o anjo gritando, vamos agora, sai agora, vamos embora. Ainda disse, não olhe para trás. Deixa eu comentar uma coisa para você sobre a esposa, essa esposa, tá bom? Ela saiu de dentro do lugar errado e foi, saiu da cidade e foi para o lugar menor, não foi isso? Mas o coração ficou na cidade, ó. Ela saiu para o campo com o coração na cidade. E ficou perdida. Sim ou não? Olhou para trás, virou uma estátua de sal. Que miséria virou esta família. E 2 povos que só serviram para atrapalhar o povo de Deus para sempre. Não foi isso aí? Que coisa triste. Mas, irmãos, diz que o fogo, eu não sei se vocês viram, que Sodoma e Gomorra foram destruídas em que hora do dia? De noite ou de dia? De dia, gente. Pode imaginar, diz que fogo desceu em grande quantidade. Gente, deve ter sido terrível isso. Cozinhou a cidade inteira. A um altíssimo grau. Que coisa terrível. E se Ló tivesse saído rápido, teria salvado a família, né? Que culpa teve Ló, que coisa terrível. Irmãos, diz que uma grande fornalha, o fumo de uma grande fornalha foi visto em cidades vizinhas. Imagina uma quantidade tremenda de gente. Deus nos pede separação, queridos. Separação do que é ruim. Separação, saindo disso. Moabitas e amonitas vieram das filhas de Ló. Lembra disso? Que coabitaram com seu próprio pai. Casamento de Isaac. Agora vamos ver uma coisa interessante. Abraão pede para ir buscar uma esposa para seu filho. Que coisa linda foi esse capítulo, o casamento de Isaac. Eu tenho muitas filhas solteiras e tenho muitos filhos solteiros também. E toda vez que eu olho este capítulo, eu fico muito impressionada. Eu me impressiono muito com Isaac. Isaac era gentil e dócil e afeições fortes. Olha que coisa bonita. E ela, Rebeca, era de natureza ativa e enérgica. Consegue imaginar um casal assim? Como é que é isso? Que casal é esse? Mas imagine, tem um personagem aqui que eu gosto muito dele, Eliezer. Quem que era Eliezer? O servo de... Espera aí, ele antes de alguém saber que Abraão teria filho, era o que na casa? Era como filho. Vocês viram algum minuto Eliezer bravinho porque nasceram as crianças? E fazendo tudo que o pai Abraão pedia, sim ou não? Gente, que coisa bonita. Eu quero muito conversar um dia com Eliezer. Quando a gente ressuscitar, eu quero chamar ele para conversar. Vem cá, filho, vamos conversar sobre essa parte da sua vida. Deve ter sido muito interessante ser Eliezer na história do povo de Deus. Muito bonito isso. E foi ele que encontrou a menina, né? E chamou e perguntou, você quer ir comigo? Ela falou, eu quero. E lá vem ela, né, com toda aquela comitiva, toda aquela quantidade de coisas que ela tinha ganhado, né, presentes que ela tinha ganhado. Aí, de longe, ela fala, quem é aquele? Aquele é teu Senhor. Ela fez o quê? Que interessante, né? Naquela época, ela se cobriu. As meninas hoje, quando vê alguém que gosta, se descobre. Que feio, né? Como é que é o jeito certo? Ela se cobriu, não foi? E ele estava indo meditar no campo. Ai, eu acho isso tão bonito. Diz que ele saiu a meditar no campo. De repente, vê lá vem vindo ela coberta. Cobriu-se com um véu. Que bonito isso, né? Gente, que coisa mais maravilhosa. E ali temos uma história de amor tão bonita. Que coisa linda. São os papais de 2 meninos. Quais são os nomes dos meninos? Vamos falar sobre eles, capítulo 16. Esaú amava a satisfação própria, amava o presente, não tolerava restrições, amava a vida sem compromisso, amabilidade turbulenta e ocasional. Gente, como é que vocês podem imaginar um homem desse? Era um sanguíneo 200% esse daí, né? Amabilidade ocasional e turbulenta, aqueles de abraçar forte, vem cá, não sei o quê. Agora, como que era Jacó ponderado, diligente, cuidadoso, pensava no futuro, era paciente, perseverante, econômico, tinha previsão, afeições profundas e fortes. Gente, era água e vinho.
Como é que nasceram os dois da mesma barriga? Não é? Um era vermelho, era peludo, o outro sem pelos. Totalmente diferente um menino do outro no temperamento e em tudo. Só que um era o primogênito. Era dele que viria o Salvador. E o outro almejava isso como nunca. Olha, Esaú odiava essa história de igreja. Ele até ficava com o pai lá nas coisas porque era obrigação. Mas ele detestava isso. O negócio dele era vida livre para fazer o que queria, não é? No entanto, que coisa. Quem que Isaac gostava? De quem que Isaac gostava? De Esaú. E de quem que a mamãe deles gostava? De Jacó. Aí ela chega para Jacó e faz uma proposta terrível. Qual foi a proposta que fez? Se passe por seu irmão, teu pai vai dar bênção, que já está velhinho. Vai lá, enrola um pouco. Irmãos, qualquer atitude desonesta vai trazer problema e vergonha, vai atrapalhar o plano de Deus. Não faça atitudes desonestas. Não corra atrás de um jeitinho, de uma maneira de estragar as coisas. Foi o que aconteceu. Roubou a primogenitura de seu irmão. Sabe? Que coisa feia, né? O anjo já tinha dito que isso aconteceria porque viu isso, não porque determinou isso. E você já sabe a situação terrível, né? Enganou o pai. Mas por isso, Esaú disse, eu vou matar, deixa meu pai dormir, vou te matar. O que Jacó fez? Fugiu. E lá foi ele, fuga e exílio de Jacó. Eita, Jacó, agora lá vai ele com uma culpa terrível, com a primogenitura, mas com a bênção da primogenitura, mas o coração doído de culpa e de miséria. Mas Deus perdoa, sim ou não? Deitou-se e falou para Deus, deitou a cabeça numa pedra. O travesseiro de vocês é de quê mesmo? Respondam para mim aí. É fofinho? É gostoso o travesseiro de vocês? O de Jacó era como? Uma pedra. E deitado ali, ele orou, Senhor, se tu me abençoares, Senhor, de tudo lhe darei o dízimo. Senhor, me ajude, trabalhe comigo, me prospere, faça. Ele saiu com o quê na mão, gente? Só comida, eu acho. Mais nada, um saquinho. Se eu tivesse de fugir, eu fugiria com o quê? Porque ele estava fugindo. Pense, ele não estava saindo assim, o pai, um abraço, não. Estava fugindo. Entenderam isso? Ele fugiu de sua casa. E aí ele se encontra em casa de quem? Da família de sua mãe. Quando chega lá, ele vê quem, gente? Quem que ele vê? Gente, ele vê uma moça muito linda. E ela era gentil, ela tirava água para os camelos, não é? Ela era bondosa, era educada. E ele se apaixona por ela. E vai lá e fala para o pai, eu não tenho dote, mas eu trabalho aí 7 anos para você, para ter essa moça. Ele falou, tranquilo. E Jacó trabalhou como ninguém. Lá foi ele, trabalhou. E Deus abençoou este homem, o sogro dele, por causa dele. No dia do casamento, ele pega, vai receber a noiva, beija a mocinha, que coisa mais maravilhosa. Trabalhei 7 anos por essa mulher que eu amo tanto. E parecia para ele como poucos dias, não tinha problema nenhum de tanto que a amava. Quando acorda de manhã era Lia, que não tinha nada a ver com ele. Que triste. E Lia tinha feito um conluio com seu pai para enganar o homem. Que coisa feia, vontade que ela tinha de ter o marido da outra. Gente, como é horrível a inveja. E ele nunca conseguiu amá-la por causa disso, por ela tê-lo enganado. E ele vira para o sogro dele, que é isso que você me fez? Não foi esse o nosso trato? Ele, é que não se dá a mais nova antes da mais velha. Que mentira, né? Enrolador, né? Mas Jacó tinha enrolado alguém, agora ele estava sendo enrolado. É assim. Quando a gente dá legalidade para o diabo faz pior com a gente. Foi isso que aconteceu com ele. Você está ouvindo? Foi isso que aconteceu com ele. E aí, o que aconteceu? Lá foi ele, trabalhou por mais 7 anos. Por quantos anos ele trabalhou pela esposa que amava? 14. E nem um dia por Lia. Já pararam para pensar que triste um negócio desse? Mas, no entanto, Lia tinha um monte de filhos e a coitadinha da irmã não tinha nenhum. Lembra? E elas começaram a fazer aquilo que era costume da época. Toma aqui minha escrava, tenha filhos com a minha escrava. E então era uma disputa terrível. E a casa ficou cheia de menino de uma família disfuncional. E este sogro continuou enrolando e roubando Jacó. Sim ou não? Um dia Jacó pega e vai embora com essa família.
E no caminho falou, vamos voltar para a casa de meu pai. E no caminho ele está indo em direção ao lugar dele. Quem que vem ao encontro dele? Esaú. Esaú vem ao encontro dele com o quê? Espera aí, que agora eu encontro esse fujão. Agora eu pego. Lá foi ele com 400 homens. Vocês têm ideia do que são 400 homens de guerra, indo em direção ao outro que está vindo? Pode imaginar essa quantidade, Brenda. Aquela multidão de homens de guerra, bravos, que nem Esaú era, né, bravo. Mas Esaú estava dizendo, vou mostrar para ele que eu sou o dono dessa casa. Ele fugiu daqui, eu sou o dono. Eu que sou o primogênito mesmo, não é ele, não. Imagine isso. E lá vem vindo Jacó, e aí Jacó luta com Deus. Jacó pega e separa, inteligência, diplomacia inteligente. Vai, botou servos dizendo, aqui estão os presentes para tu falar, foi teu servo Jacó que mandou. Aí mandou mais outro com presente, foi teu servo Jacó que mandou. Gente, o jeito de resolver as coisas, quando a gente tem Deus no meio, ele passou a noite toda orando. Passar a noite orando esclarece a mente, dá sabedoria, ensina a gente como viver. É isso que acontece. E o Senhor Deus vai e fala, espera aí que eu vou lá conversar com ele que está orando muito. O próprio Jesus veio, tocou nele. Quando tocou, ele pensou que era um ladrão. Começa a brigar, imagina brigar a noite toda. E o Senhor Deus diz que ele não conseguiu. Olha, um ser humano segurar o Deus eterno. E segurou. Gente, não era brincadeira, ele não estava brincando com qualquer ser. Ele estava segurando, e quando ele viu que era o Deus eterno, não te solto, até me abençoares. Gente, isso é maravilhoso! Não te deixarei até me abençoares. E o Senhor Deus precisou tocar na coxa dele. Rapaz, você tem que sentir uma dor para me largar. Vou te abençoar. E abençoou. Imagina, que coisa fabulosa. Lá vem ele mancando e a vitória na mão. Mancando com a vitória na mão. Ai, que história linda. Lá vai ele em direção à vitória. Irmãos, quando eu vejo um negócio desse, eu falo, Senhor, que coisa linda. E Deus, então, durante o tempo que ele está orando, visita Esaú e fala, eita, não toca no meu filho. A mesma coisa tinha feito antes, não foi? Lembra com Labão? Não toca. Lembra quando Labão foi atrás dele? Não toca. Quer que eu diga uma coisa para você? Confie no teu Deus. Passe a noite orando, se for preciso, para você se converter. Para você ter certeza que tem confessado o seu pecado. Aí você vai ver o céu todo se envolver contigo. O céu inteiro vir a teu socorro. O Senhor Deus nunca deixa quem confia nele perdido. Acredite nisso. Que coisa linda, que história mais maravilhosa. E eu preciso te dizer uma coisa. Enquanto Jacó estava lá em luta, Satanás acusa Jacó diante de Deus, levou Esaú a marchar contra ele e fez Jacó sentir culpa. É assim que Satanás trabalha. Leva as pessoas a brigarem com a gente, faz a gente, pessoas nos perseguirem, faz a gente sentir culpa. Mas o Senhor Deus vem atrás e traz uma lição tão linda, tão fabulosa, da seguinte maneira. Olha só. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração insistente. É agora que devemos aprender esta lição de oração que prevalece, de uma fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da onipotência. Glória ao nome do Senhor. Olha aqui. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus não a obterão. Mas todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão abençoados como ele foi. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam de dia e de noite? Ah, que coisa linda! Ainda que tardio para com eles, digo-vos, depressa lhe farás justiça. Sexta-feira que vem de noite, nós vamos continuar do capítulo 19 em diante. Você quer? Nós vamos estudar. Essa é uma parte importantíssima, porque agora a volta a Canaã
É impressionante, quando ele vai, essa situação, acontece a morte de Raquel, sabe que ele não viu mais a mãe, né? Foi uma das consequências de seu ato. E a gente vai ver ali a questão de Diná, a questão da situação que passou Jacó, os sofrimentos que ele passou, o resultado da poligamia. Na sexta-feira que vem nós vamos estudar, e o aparecimento de José no meio da história, a grande vida e crescimento do povo de Deus. Quer estudar isso? Semana que vem é uma recapitulação que vai encher o seu coração, porque é a situação do teu passado. Sabe o que a gente está estudando? Como foi que a sua família viveu no passado. Essa é a nossa família. Nós estamos estudando os atos e as atitudes de Deus dentro da nossa família de fé. Essa daqui é a família da gente. Não é glorioso isso? E eu quero fazer uma oração de bênção sobre você. Oração de bênção sobre a sua família, sobre as pessoas que você ama, sobre a sua história. Que nós tenhamos história de vitória iguaizinhas dessas que nós vimos na Bíblia. Você quer? Deixa eu falar mais uns nomes aqui. Ângela Muniz, Gilda, querida, Priscila, Monize, que está com a gente ainda, Monize, querida, Juliana, um abraço, querida, Raquel Melo, Daniela Abreu, Remanescendo, alguém por nome, que tem um grupo aqui, Remanescendo, um abraço, Maria Elizabeth, Késia, José Santos, Juarina, um abraço, minha querida, você já falou bastante hoje, falamos bastante juntas, né? Silene, um abraço, Antônio Batista, José Santos, um abraço, meu irmão, Roseli Cruz, Domingos Nery, gente, é tanta gente, meu Senhor, Dinalva, Dora Sapucaia, queridos, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu vou me ajoelhar agora diante do trono de Deus e vou pedir a Deus que abençoe você. Você quer? Pela autoridade que Jesus me dá, eu quero abençoar a sua família. Vamos orar? Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome para sempre, Senhor, pelo privilégio que nós temos de, neste dia, Senhor, de entrada de sábado, fazer uma recapitulação da tua palavra. Obrigada por deixar a Bíblia, Pai Santo. Senhor, eu quero tanto te abraçar, Senhor. Quero te dar um abraço bem forte, meu Pai. Conversar com o Senhor sobre todos estes atos tão bonitos que o Senhor deixou registrado na Bíblia. Obrigada pela Bíblia, Senhor. Obrigada por revelar para nós as coisas dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes de nós, que o Senhor nos ensinou a vencer. Te peço, Senhor, que a história deles não seja só inspiração, mas que a gente possa, dessa parte grandiosa de Jesus na vida deles, a gente conseguir imitar estas coisas, Senhor, sermos vencedores, como vários deles foram, Senhor. Queremos isso. E agora, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essas pessoas que estão nos ouvindo. Pai Santo, a casa deles, a família, os filhos. Senhor, retira dos lares qualquer influência maligna nessa hora, em nome de Jesus. Retira, Senhor, do coração, da vida. Ajuda-os em seus pecados e problemas e lutas. Fortalece-os, Pai de amor, para se tornarem vencedores. Em tuas mãos eu quero colocá-los, colocar os casais. Proteja os casais, Pai Santo, como o Senhor protegeu Sara naquele local. Proteja em nome de Jesus os filhos, como o Senhor protegeu Isaac. Senhor, eu sei que o Senhor fez por Ismael, que voltou para o Deus de seus pais. Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar pessoas que foram criadas de forma errada. Eu te imploro que o Senhor faça nestas famílias o que o Senhor fez nas famílias do passado. Em tuas mãos eu entrego a escola de profetas, os missionários do campo, te entrego em nome de Jesus a nossa vida, nossa história, no louvor do nome de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você muito, te encha de bênção e poder, e eu te vejo ao vivo de novo na próxima sexta-feira. Feliz sábado para você. Deus te abençoe.